Bom, falando de outra decepção da rodada, foi o jogo no interior paulista. O Corinthians teve ali uma noite... Ronaldão, bem pouco inspirada. É claro, a gente também tem muito o que falar a respeito da arbitragem. Empatou em 0-0 com o Inter de Limeira. Depois a gente volta para conversar. Jogo ruim, hein? Vamos ver mais. A diversão das torcidas no estádio Major Levi Sobrinho, em Limeira, dependeria do desempenho de Internacional e Corinthians. Fernando Lázaro promoveu algumas mudanças na equipe. Destaque para Gil no lugar de Balbuena, Rafael Ramos e Matheus Bidu titulares nas laterais, assim como Juliano e Romero. São as condições ali da análise de jogo a jogo e o acumulado de uma sequência e o tempo de recuperação que vão ditar um pouco a necessidade das trocas, né? Não existe a questão de rodízio. O Leão, campeão paulista em 1986, parecia não se intimidar com a tradição do adversário. Iago Teles exigiu eficiência de Cássio. As principais características ali da Inter de dificuldade pra gente: competição, bola aérea, primeira, segunda bola, transições. Roger Guedes respondeu rapidamente. Romero também tentou. A Inter insistiu. Guedes teve mais 2 chances e não aproveitou. E isso resumiu os 45 minutos iniciais. No início da segunda etapa, lance polêmico. Juliano sofreu esta entrada de Léo Duarte. O VAR mandou seguir. E aí? No timão, as boas chances eram com Guedes até ali. Essa batida levou perigo. Aos 22 minutos, Lázaro fez suas primeiras substituições e Renato Augusto entrou para o seu jogo 200 com a camisa corintiana. E ele já chegou cobrando bem este escanteio. Gil desviou e Romero, na marra, levou perigo. As outras mudanças de Lázaro deram esperanças. A boa jogada entre Roger Guedes e Adson poderia dar a vitória aos visitantes. Assim como o chute de Rony. Para Cássio, a evolução está acontecendo. Acho que a posse de bola, bastante passe, rotação, virada de corredor. A equipe, principalmente no segundo tempo, começou a rodar a bola mais rápido, acertou bastante passe, teve bolas diagonais, teve flutuação. E questões estruturais também atrapalharam um pouco o Corinthians, como gramado e iluminação. Esse último lance ali, por exemplo, eu só vi a bola pelo vulto. E quando ela chegou em mim, a gente só fica ali, tomara que não passe ninguém na frente e dá uma casquinha pra gente não perder o parâmetro. Detalhes como um jogo competitivo, uma equipe que compete muito, um campo que também não dá a melhor condição de construir tanto, e aí o jogo tem que partir para esse lado e nós competimos o que precisávamos. Diante das condições do gramado e da iluminação, da postura do adversário e por se tratar de um início de temporada, alguns até consideram que este empate em Limeira não foi um mau negócio para o Corinthians. Porém, os resultados como visitante precisam melhorar. Nossos números fora de casa, se for buscar dos últimos anos, não é bom. E no meu ponto de vista é uma situação que a gente pensar em título, pensar em topo, entre os melhores, nós temos que evoluir nessa situação fora de casa. Sempre casa e fora tem um fator que é diferente, mas a gente precisa aproximar um pouco o nosso desempenho de fora com o desempenho da nossa arena, que é espetacular. O Corinthians segue se ajustando para 2023. Sabe que isso faz parte do processo, assim como entende que rapidamente o bom futebol precisa aparecer. Chico, o Corinthians no ano passado começou também com esses tropeços fora de casa e em 2023 continua da mesma forma. Tá difícil conseguir uma constância, né? Venceu muito bem na Neoquímica Arena e agora fora de casa um 0-0. Joguinho, o que você achou do jogo? Joguinho... Meu Deus do céu, é elogio, né? Nada ajudou, o gramado, a iluminação, como disse o Thiago Fagnani lá, o jogo das duas equipes, nada favoreceu, mas a gente sempre tem aquela exigência do clube grande, né? Que tem jogadores de renome para poder fazer resultado, e o Corinthians sofreu muito com isso ano passado, né? Não dá para contar só com a fiel torcida que empurra realmente e que faz o time vencer em casa, mas aí você acaba não tendo a mesma postura fora de casa. Isso é algo que o Lázaro vai ter que corrigir para esse ano.
Bom, já já a gente vai comentar também a respeito da arbitragem desse jogo. Boa. A gente tem a ajuda do VAR nesse Campeonato Paulista. Ai, Lázaro. Ai, Lázaro. A situação do Lázaro não tá fácil, hein, Não, Chico? não. Vamos continuar falando desse 0-0. Foi um jogo do final de semana. Realmente não foi fácil pro Corinthians, o gramado estava complicado, tudo estava muito complicado. O time ainda tá ali sendo... O Lázaro está tentando encontrar o time, né? Algumas peças foram novamente colocadas ali para ele fazer mais um teste. Vamos falar sobre ele e falar sobre a arbitragem também, Chico. Acho que 2 lances bem polêmicos a respeito de pênaltis que seriam marcados para o Corinthians, com ajuda ou não do VAR. Vamos lá. A arbitragem não foi boa, porque nesse aspecto poderia ter, enfim, mudado o resultado do jogo, o que não invalidaria o jogo ruim que a gente viu em Limeira, porque o Lázaro, obviamente, como você falou, ele disse que vai fazer o rodízio jogo a jogo, individualmente, e a gente sabe, o Renato Augusto tem que ser preservado mesmo, tem que depender da minutagem, né, em determinadas partidas, ali na frente vão ter jogos decisivos, e aí você tem que ter esses caras inteiros, mas assim, o Yuri Alberto, por exemplo, quase não tocou na bola nesse jogo, né, o Cantillo teve muitas dificuldades, ele preservou alguns jogadores e tudo mais para tentar descobrir uma melhor forma de jogar. O Bruno Mendes dessa vez com o Gil e não com o Balbuena, e assim ele vai tentando, né, dar um pouquinho mais de juventude pro time, mas realmente, não sei se é por ser fora de casa, não sei o quanto, realmente não sei o quanto o gramado dificulta você desenvolver o seu jogo, a postura da equipe mais defensiva, no caso da Inter de Limeira, que tá no seu direito, né, de beliscar um ponto contra os grandes e acabou conseguindo, mas realmente foi um jogo muito abaixo. Talvez, Kalinka, como você me perguntou, o resultado fosse outro se a arbitragem tivesse mais atenta. Vamos dar uma olhada com mais carinho realmente... agora, Chico, nesses 2 lances? Vamos. O primeiro, o Juliano, a gente vai analisar então, foi no segundo tempo, o Juliano na área, vamos lá. Inclusive, depois desse lance, ele foi substituído. Isso, ele sentiu dores no tornozelo, acabou tendo que sair de campo. Ou seja, se a gente for pegar a lupa, se a gente for aproximar a imagem e tal, talvez a gente possa identificar que o zagueiro chega um pouquinho antes na bola e que talvez o seu movimento seja consequência, ou melhor, ele atinja o Juliano por consequência natural do movimento. Para mim não tem discussão. A forma como o zagueiro entra na jogada, na disputa, com o pé por cima da bola, para tentar travar o chute do Juliano, mesmo que ele toque na bola ou antes, essa ação imprudente dele, para mim, caracteriza o pênalti. Então, para mim, o pênalti tinha que ter sido marcado. E aí você entende, eu até dou a desculpa do árbitro não conseguir, embora seja pênalti para marcar no campo, tá? Mas assim, com o VAR... é inadmissível, né? Porque o cara tem todo o recurso, tem a análise, tem o frame a frame, tem a câmera lenta, pelo menos uma revisão seria o recomendável, né? A arbitragem foi do Douglas Marques das Flores e o VAR do Thiago Duarte Peixoto. O Thiago, que é um árbitro que acumulou polêmicas ao longo da carreira, sendo árbitro de campo, né? E agora tá no vídeo e... poxa, não recomendar uma revisão para esse lance. E para o outro ainda, que eu achei até pior. Exato. Vamos para o segundo lance, foi com o Romero, então, aos 26 do segundo tempo. A gente sabe que o jogo terminou no 0-0, né? E aí, Chico, para mim, eu acho que ainda tá mais claro esse lance de pênalti em cima do Romero, porque ele foi abraçadinho ali na área. Ele não conseguia se mexer depois de receber a bola. O que você acha disso? Esse é um escândalo. Esse aí eu não consigo encontrar argumentos que me façam entender por que você não marca esse pênalti. Eu não consigo tentar encontrar um argumento que justifique o árbitro lá na cabine do VAR pensar o seguinte: não, esse aí segue o jogo. Não consigo entender. E o Douglas tá em cima. Você vê que ele tá correndo ali na área. Tem uma imagem ali, ó. Ele tá próximo do lance. Ele tá vendo o Romero ser agarrado, né, sendo impedido de praticar os seus movimentos. Ele acaba chutando a bola de uma forma mascada, exatamente pela dificuldade que ele tá de fazer a conclusão, porque ele tá sendo seguro pelo adversário. E segurar, gente, é falta. Falta dentro da área é pênalti. Esse aí eu achei absurdo. Pro Lázaro, um 0-0 que não ajudou em nada. A gente tá falando agora da arbitragem, mas enfim, sim, o jogo já acabou. Então terminou nesse 0-0, assim, perdeu também contra o Red Bull Bragantino, né? E venceu em casa contra o Água Santa. Mas já falar agora do Santos. E essas foram as novidades do Corinthians para esta temporada. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o time. Vamos juntos torcer pelo Corinthians e lutar pelo título.
Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.